Olá, quarta-feira, 7 horas. Eu, Roberta Prescott, editora do Adestramento Brasil, recebo um criador de lusitano para um papo descontraído sobre a raça. O criador de hoje chama André Crespo, ele é da Coudelaria do Dique e é quem eu vou chamar agora. Então, se alguém tiver alguma pergunta para ele, basta mandar aqui, que eu já tô colocando ele aqui na live. Chama Lusitanos do Dique. Vamos lá. Prontinho. Bom, e enquanto a gente aguarda ele entrar, entrou já, André, deixa eu só... Olá, Olá, tudo bem? Eu estava chamando tudo as bom? pessoas aqui para a 39ª Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano. Os cavalos já devem estar chegando lá no Centro Hípico de Tatuí. A entrada está programada para ser hoje, quarta-feira, dia 1, amanhã, quinta-feira, dia 2. A programação começa na sexta-feira e segue até domingo. Vai ter bastante coisa no Instagram, a transmissão é pelo YouTube, pelo Facebook. Então, quem não conseguir ir, acompanha, porque vai ser muito bom. Tem muitas inscrições, já tanto na parte de morfologia, quanto na parte do adestramento. Lá vai acontecer o Campeonato Paulista de Adestramento e a Taça São Paulo. Um é para amadores, outro é para profissionais. Então, assim, vai ter bastante coisa rolando para os amantes do cavalo. Feita essa introdução, André, muito prazer, seja bem-vindo à nossa live semanal. Ano está acabando, faltam poucas lives e deu tempo da gente falar com você. Muito obrigado pelo convite aí, o Ismael que nos convidou. Obrigado, Roberto, pelo seu tempo. Eu tenho assistido algumas lives, tem sido um grande aprendizado para todos nós. E eu gostaria de parabenizar a associação, né, e o trabalho do Ismael e de todos vocês, né, que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós vimos aí o número de sócios subindo mais de 300% esse ano, né, novos sócios, e uma exposição maravilhosa aí, com um número de conjuntos fantástico. Estou achando que o pessoal vai se divertir bastante aí no Brasil. Legal, André, eu começo todas as lives e não vai ser diferente com você, pedindo para você contar um pouquinho sobre o seu passado com o lusitano, de onde veio isso, e depois a gente entra na criação, entra para entender como que você pensa a sua criação, quantos nascem por ano, para onde você está direcionando. Muito bem, muito bem. Vamos começar então. Eu tenho um contato com os cavalos desde muito novo, né? Foi um contato incipiente, mas um contato que foi suficiente para me marcar para o resto da minha vida. Na verdade, o meu primeiro presente que eu tenho conhecimento e lembrança foi uma potra que eu ganhei do meu avô, quando eu nasci, né? E essa potra, ela ficou solta, né, nas restingas da região do município de São João da Barra, né, na região costeira, uma área aí de talvez quase 1.000 hectares, mais ou menos, e solta, né, a gente ia ver no campo, sempre todos eles soltos, e viraram 8 na época, né, foram reproduzindo, né, e depois a gente vendeu, mas era um contato incipiente, porque eram todos selvagens, né, a gente não tinha contato com eles, e aquilo era um pouco uma frustração e uma admiração, né, que resultou na minha paixão pelos cavalos. E quando chegou um tempo assim da minha adolescência, eu comecei a montar a cavalo, tudo mais, tive alguns animais de sem raça definida, ou cruzados com manga larga, com quarto de milha, coisas desse tipo. E tive um tempo que eu fiquei muito afastado dos cavalos, que foi justamente um tempo longo, né, porque eu entrei para cursar agronomia, fui até o doutorado, e só depois do doutorado, depois que eu arrumei um emprego e tudo mais, que eu voltei para os cavalos, né? E nessa época eu fiquei na dúvida se que raça que eu ia me dedicar. E aí apareceu o lusitano, uma raça que eu não conhecia, e eu fiquei abismado com o fato de eu não conhecer o lusitano, né? Peraí, que ano que foi isso? Foi em 2013, mais ou menos. Tá. 2013. Que Aí quando eu você começa a criar.
Porque que eu essa comecei... paixão a gente já entendeu que é antiga, né? Agora, A paixão do é antiga. É, Lusitano em si vem de 2013. O pre... 2013. Tá. Exatamente, 2013. Aí eu comprei uma égua de um criador português, o nosso amigo Paulo Faria. Ele tem uma criação em Conceição do Macabu e em Quissamã, né? Eu agradeço muito a ele por ter cedido uma égua maravilhosa, que agora é do meu sobrinho, mas que me deu uma potra muito boa, que eu coloquei no laço campista, né? E, e tem sido assim, eu tenho procurado me estudar sobre a raça, aprender o máximo possível, né? Tem um outro criador na nossa região, que é o amigo Ronald Young Jr., né? Que também me cedeu uma égua maravilhosa, está aí nos assistindo, e vários amigos aí estão assistindo a live hoje, eu agradeço a todos a presença aí deles, e tem sido uma jornada de aprendizado, né? Porque o lusitano, ele tem muito contexto, né? Tem muita história, tem muita coisa para explorar, para aprender, né? E tem sido uma jornada maravilhosa. Você falou da região, onde que você está? Olha, eu moro nos Estados Unidos, mas eu crio meus cavalos na fazenda do meu sogro, no Brasil, né? Então a gente está no norte do estado do Rio de Janeiro, uma região notadamente de vocação agropecuária, né? Antigamente tinha muita cana-de-açúcar, mas agora notadamente pecuária de corte, principalmente, e um pouco de pecuária de leite, né? E nós temos um esporte muito difundido na região, da raiz mesmo, que se chama laço campista, e eu tenho colocado os lusitanos nesse esporte. E tem dado muito certo. O pessoal está elogiando demais, está sendo fantástico. E tá batendo com outras informações que a gente obteve do amigo Nuno, né? O Nuno, que da criação da Cudelaria Sasa, né? Falou que já testou o lusitano no laço comprido, que é um esporte semelhante ao laço campista, um pouco diferente, mas tem os mesmos fundamentos, né? Quase. E Peraí, explica o que é o laço campista. vou explicar. E qual raça? É o que é mais praticado pelo quarto de milha? É mais praticado pelo quarto de milha. E é isso que é o mais interessante, que a gente vai colocar os lusitanos num mundo de quarto de milha, né? Estamos colocando já e o pessoal está gostando, né? Então vamos ver como é que vai ser. Mas deixa eu explicar o que é o esporte. O laço campista é um esporte que nasceu nas restingas da região costeira do Rio de Janeiro, né? Então são áreas que diferem dos pampas gaúchos, né? Que tem o laço comprido. O laço comprido surgiu nos pampas gaúchos, que é um laço com armada maior, né? Por quê? Porque lá o campo era muito aberto, né, nos pampas, então o laço comprido permitia você soltar uma armada maior e correr mais tempo atrás do boi. O laço campista é um pouco diferente, porque essas regiões costeiras do Rio de Janeiro são marcadas por áreas intermitentes de mata de árvores contorcidas, né, que é um terreno meio arenoso, com áreas de restinga de pastagem natural, né? Então, essa vegetação de restinga dava essas áreas intermitentes, né, que o boi corria de um mato para outro, e você tinha uma distância bem curta para laçar o boi nas cercas, né? Então, o laço campista surgiu nessa região, é um laço de cavalo de alta explosão, o cavalo tem que laçar o boi, né, de uma distância bem próxima do boi, né, diferente do laço comprido, que você joga o laço e sai com o cavalo para a esquerda, né? O laço campista você fica quase paleteando o boi, né? É uma distância de 2 metros atrás do boi, mais ou menos, e joga a corda, né? É bem interessante. E você falou que é uma modalidade dominada pelo quarto de milha, né? Que a gente vê outras modalidades com isso, você falou que o lusitano tem aptidão. Por que você vê essa aptidão? E o que chamou a atenção? E o que te levou a colocar o lusitano? Você pratica? Você compete? Alguém da sua família compete? Olha, eu não sei laçar. Isso é uma frustração na minha vida. Inclusive, tem até uma música que eu escrevo algumas músicas, né, que eu falo disso. Mas o interessante do lusitano é o que todo cavalo quarto de milha tem, né, e que herdou do cavalo ibérico, que é o calcense, né?
O calcense do quarto de milha veio do cavalo ibérico. Né? Pouca gente fala disso e pouca gente até entende isso. Você está tentando puxar para o lusitano. Não, não estou puxando para o lusitano, para o PRE, nada disso. A verdade é essa. O cavalo quarto de milha, né, foi cruzamento de cavalos ibéricos com os cavalos puro sangue inglês. Né? E o puro sangue inglês não tem esse calcense. O calcense foi do cavalo ibérico. Então, tem isso de forma fantástica. Você coloca o lusitano atrás do boi, rapidamente ele faz o trabalho de descoletar o collection, né? E murcha as orelhas e vai para cima. Entendeu? Se você deixar e estimular muito ele até morde o boi. Né? Então, é um trabalho que você fazer manter um pouco o animal, porque no esporte laço campista, se um cavalo mordeu o boi, ele também é desclassificado. Então, no treino, você tem que deixar o boi, depois você tem que conter ele um pouco, para poder ele não ficar com essa coisa de morder o boi, entendeu? André, acho que a sua conexão não está muito boa aí nos Estados Unidos. Você está perto do Wi-Fi? Eu estou usando o 5G aqui. Então eu acho que ele tá bem ruimzinho, viu? Porque você tá caindo toda hora. Eu aqui no meu Wi-Fi tá... Deixa eu botar no Wi-Fi aqui rapidinho, peraí. Tá bom. Então, para quem está nos acompanhando, a live hoje é com o André Crespo. Ele saiu porque a conexão dele estava muito ruim. Eu vou colocá-lo aqui de volta. Vamos ver se eu consigo. Aqui, achei. Chamá-lo de volta. Porque ele tinha caído. Vamos ver se eu consigo aceitar. Foi. Voltou? Voltei. Vamos lá. Eu vou pegar o gancho do que você estava explicando do Laço Campista para fazer a pergunta do Adriano Soares, que é uma figura que participa muitíssimo das nossas lives. Obrigada, Adriano. Como agregar mais pessoas para a criação do lusitano? E aí aqui eu acho que é interessante, em muitas lives se falou muito sobre o lusitano para o adestramento, um ou outro mencionou salto ou equitação de trabalho aqui no Brasil, né? E você vem com essa modalidade nova de laço campista, pode ser que o lusitano nunca seja um grande expoente, estou aqui elucubrando, não tenho certeza disso, como no salto, mas que para amador, funciona muito bem. Isso pode ser uma oportunidade para trazer mais gente para o cavalo lusitano como usuário e também como criador? Como você enxerga essa questão? Eu acho que tudo ajuda, viu? Eu acho que tudo ajuda. Toda a presença do... Como que eu vejo? Eu vejo toda a criação de cavalo como uma grande pirâmide. Vai ter sempre a base da pirâmide, né? Para absorver o maior número de cavalos. E vai ter o topo da pirâmide, que vai ter que produzir aqueles cavalos top de linha. Eu vejo a dressagem no lusitano como o topo da pirâmide, né? Produzindo cavalos de GP, alto nível, cavalos para exportação e tudo mais. Mas nós também precisamos, né, de ter... nem todo cavalo vai chegar a esse nível de treinamento, né? Então, nós temos que ter outras modalidades na base, né, que vão absorver cavalos, né, para que a pirâmide possa se manter. Né? Não adianta você produzir só o topo, né, você tem que produzir para todas as modalidades, né, de forma a você ter a maior footprint possível. É assim que eu vejo. E eu acho que um lusitano chegando numa prova de laço, com toda a imponência, com todo o garbo, né, que o lusitano tem, eu acho que vai ser uma sensação. E eu não tenho isso ainda. Eu sou o primeiro que estou fazendo isso no laço campista. Né, você falou chegar, mas você já fez competição com... Os seus cavalos já fizeram competição ou não? Você só está treinando? Estou treinando. O treinamento é longo, tá? Vamos pôr aí 6 meses de doma, mais 1 ano aí treinando para ficar afiado no laço, entendeu? Tem uma pergunta que hoje eu não consegui abrir no meu... Eu estou tentando abrir no meu computador, mas vamos lá que eu vou conseguir ler. O Ronald Young Jr. fala:
Provas como o ranch sorting, apartação e outras modalidades como gado, com o gado poderiam atrair mais interessados? Sem dúvida, porque o lusitano, tudo que tiver relacionado a mexer com o gado, o lusitano é fantástico. Todos os animais que eu mexi até agora, eles têm essa característica de ficarem... eles ficam diferentes na presença do gado, entendeu? Eles gostam de boi, né? Então, isso, sem dúvida, é um fator que favorece a nossa raça nesses esportes, né? E uma coisa interessante é a questão da altura, né? Eu comprei uma potra agora recente, que ela é muito alta, e ela tem uma habilidade nata de pular cercas, né? Ela não gosta de ficar sozinha no pasto. Se tirar os outros animais, deixar ela sozinha no pasto, ela pula cerca para ficar junto com os outros animais. Essa eu não vou botar no laço campista, porque é muito grande. Cavalo de laço, ele tem que ser um pouco menor, Tem que né? ser Não ágil, pode... né? Aquele estilo mais barrocão. ele tem que ser um pouco mais perto do chão, porque no laço em si, os bezerros, às vezes, eles podem correr, parar e voltar, e o cavalo tem que voltar junto, entendeu? Então isso torna-se uma manobra mais difícil se o cavalo for muito grande, né? Obviamente, lusitanos com 1,60, 1,65 ainda são muito ágeis. Estou falando de alturas mais 1,70, vamos supor, né? Eu não vou botar um cavalo de 1,70 no laço, porque eu acho que não vai dar certo. O Adriano volta aqui com uma pergunta, que aí voltando um pouquinho do que a gente estava falando, mas e uma exposição que só tem adestramento, como ter essa diversidade? Isso aí, essa diversidade, eu acho que tem a ver com, por exemplo, você está presente em exposições, né? Que eu acho que o lusitano em si, ele conquista, você vê o cavalo em si de perto, é uma experiência incrível. Você vê o cavalo lusitano e está perto de um cavalo lusitano. Para quem conhece cavalos, né, o lusitano se destaca. Eu acho que é esse primeiro... Nós não precisamos fazer muita coisa, nós temos que levar o cavalo perto das pessoas. Eu acho que exposições, feiras e tudo mais ajuda nisso aí. E tem que achar gente com coragem também, né? Porque eu tô sendo muito corajoso em pegar um mundo dominado pelo quarto de milha e tentar botar o lusitano, né, nesse mundo. Mas eu sei que vai dar certo. O Criatório Santana pergunta se a modalidade de laço campista é aberta a todas as raças. Como que funciona Aberta a isso? todas as raças. A Associação do Laço Campista é uma associação, tipo associação de rédeas. Qualquer raça pode entrar e competir, né? E compete de igual para igual com os outros animais, né? Então, O é Vitor mais ou menos Oliva assim. manda uma pergunta, pegando o gancho que você está nos Estados Unidos, que é a seguinte: como o Lusitano está explodindo no mundo inteiro? Como anda o mercado aí nos Estados Unidos? Conhecemos 2 ou 3 profissionais que vêm sempre ao Brasil. O número de interessados está aumentando? Olha, é interessante isso aí. A experiência que eu posso falar mais é um pouco de Iowa, tá? Iowa, eu tive em várias exposições. Existe um pouco de puro sangue espanhol, mas muito pouco. Tem muito árabe e tem muito quarto de milha, tá? Um pouco de paint horse, mas é mais quarto de milha e mais árabe. Eu não entendo por que aqui em Iowa não tem lusitano, entendeu? É uma coisa que eu quero, no futuro, trazer um para cá, né? Trazer algum para cá e mostrar para eles. Porque eu vejo o tipo de rédea que eles fazem aqui, a rédea western, né? Num dos áreas que eu estou montando agora, são cavalos muito bem feitos, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que o dia que eles treinarem um lusitano, eles vão se apaixonar. Eu tenho muita vontade de trazer um lusitano, principalmente para esse Aras novo que eu estou montando agora junto com as minhas filhas, né? Então, realmente é uma coisa interessante de pensar fazer. Agora, no geral, nos Estados Unidos, eu acho que está bem favorável. Nós estamos com uma associação nova aqui americana, né? Nós estamos vendo os amigos aí exportando cavalos de altíssima qualidade, né? Para aqui para os Estados Unidos.
Eu acho que tá bombando, acho que tá aumentando. Tá aumentando. Você falou que você mora nos Estados Unidos, mas o Aras fica no Brasil. Por quê? E por que que você falou agora que está montando o Aras com as suas filhas? Conta um pouquinho dessa estrutura, como que você administra o Aras aqui? Você quer levar para aí? Você quer montar uma criação nos Estados Unidos? Não, eu falo que eu tô montando a cavalo. No Aras Ah, daqui não é meu, não. Não é meu, não. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Em 2013, eu ainda estava pensando em voltar para o Brasil mais cedo. Né? Aí eu falei assim, bem, se eu vou arrumar um amigo que vai, se Deus quiser, viver comigo por 30 anos, eu quero que esse amigo fique comigo, né? Eu não quero arrumar um amigo e ter que deixá-lo aqui nos Estados Unidos. Então eu estava pensando em voltar, e eu estou pensando em voltar ainda, né? Então eu resolvi deixar meus amigos de longa data, né, de 30 anos, que eu espero que eles vivam bastante, no Brasil, né? Porque eu não... Essa é a ideia. Por isso que, por querer voltar, né, eu deixo lá no Brasil, né? E lá tem o esporte do meu coração, que é o laço campista, e é fácil eu treinar os animais lá no laço campista. Nós temos o dólar favorece um pouco nesse aspecto, então eu invisto lá, né? Então ajuda meu sogro também, os animais podem ajudar tem um potro agora que nós vamos preparar para lida na fazenda. Meu sogro tem aí algumas vacas, né, parindo todo ano, e ele usa o laço para curar o umbigo dos bezerros, né? Ele não leva todos os animais, não tem como você levar todos os animais o tempo todo no curral. Então ele usa o laço para curar o umbigo dos bezerros quando eles nascem, né? Passar o iodo e tudo mais, né? Então é parte da lida no campo, a gente usa o lusitano para fazer isso aí também. o Zé Rebouças pergunta se a modalidade do laço campista tem em vários estados no Brasil ou está mais no Rio de Janeiro. A modalidade laço campista está em 3 estados, tá? Sul do Espírito Santo, vai até Vitória, vai até Vila Velha, vai até a região de Aimorés também. Aimorés eu não lembro se é Espírito Santo ou Minas Gerais, mas tem um município em Minas Gerais, norte, Minas Gerais, já saindo, quase divisa com o Espírito Santo, se chama Alto Capim, está presente lá também. Está presente na zona da Mata Mineira, né, na região de Divino, Carangola, aquela região ali, Cataguases, ali perto, né? E norte, noroeste fluminense, e vai até depois o Rio de Janeiro, lá na região de Itaguaí. Né? E essa é a amplitude do laço campista, mais ou menos. Né? Tá em torno aí de... Já identificamos pistas em mais ou menos 33 municípios, mais ou menos. E como que é a pista? A pista é uma pista de mais ou menos 100 metros de comprimento, por 15 a 20 de largura, né? E o pessoal normalmente coloca pneus ao lado da cerca, né? E isso evita que os animais corram muito próximo à cerca. Né? Os animais têm que correr mais no centro. E tem uma barreira eletrônica também, o cavalo não pode sair na frente do boi. Essa barreira eletrônica funciona como um laser, né? De luz, um feixe de luz, que se interrompido pelo cavalo antes do bezerro passar, esse feixe de luz apita e o cavalo é desclassificado. Né? Agora, falando um pouquinho mais da criação de linhagem, o André Cortes quer saber se você já identificou alguma linha de lusitano que possa se destacar mais no nosso campista e como que você faz a seleção para essa função. E aí eu pego o gancho na pergunta dele para saber quais garanhões e quais éguas, da onde vem sua linhagem, o que você tem lá atrás, o que você olhava, né? E hoje, com esse foco do laço campista e usando a pergunta do André, em que você está focando? Olha, tá cedo ainda para responder isso de forma plena. O que eu posso falar, de modo geral, o que eu tentei de lusitano até agora, funciona. Vai funcionar bem para o laço campista. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma potra que é cudelaria nacional, né, e cruzada com um cavalo que é predominantemente veiga, né, que é o épico do retiro, que tem dardo 2 vezes no pedigree.
né? E é um cavalo que não é muito grande, então deu uma potra aí de 1,63, 64. E a potra está fantástica no laço campista, né? Muito calma. A potra trilha o boi na distância certa. A potra desacelera quando joga a corda e não tem reação nenhuma na boca. A potra corre de rédea bamba, né? Que isso é muito importante também no laço, porque o laço vai se repetindo. Se você tem que ficar segurando o cavalo muito na rédea, aquilo cansa o braço do laçador, né? Porque você segura a corda com uma mão, a outra mão você tem que estar segurando a rédea. Se o cavalo tem aquela coisa de puxar muito a rédea, ou não corre de corda bamba, coisa desse tipo, isso tudo atrapalha. O que eu fiz com o lusitano? Eu gosto de contexto. O negócio meu eu escolhi o lusitano por causa da história, para começar. Né? Eu amo a história do lusitano e eu gosto de contexto. Então eu procurei entender quais são os cavalos que deram origem, iniciaram a raça lusitana no Brasil. E eu acabei chegando numa égua até do amigo André, que é o Queguapa das Videiras, do Aras Videiras, né? Que usou muitos cavalos do Arnaldo Carreira Justo, né? Que foram 3 cavalos que chegaram ao Brasil, acho que em 1967, né? Antes até da associação. O Zunito, o Completo, o Dragão e 2 éguas, né? A Zazá e a Zaragata, né? E eu estou com atualmente 2 animais que descendem desses primeiros animais que chegaram no Brasil, que tem também um pouco de sangue. Aí tem um pouco de sangue Andrade, tem um pouco de Alter Real, é uma mistura, né? Mas eu procurei um pouco de contexto aí para justificar a minha escolha. E são animais lindos, né? Eu adoro a Queguapa, né? Eu tenho uma neta e uma filha dela. Conta um pouco do seu plantel. Quantos animais tem hoje? Quantos potros nascem por ano? Olha, eu tô tentando fazer 1 ou 2 potros por ano. Esse ano eu tô com uma potra, que é filha do Vulcão, né? Uma égua que tem sangue da Sociedade Quinta da Condessa, Pinto Barreiros, né? E muito sangue Andrade, né? E eu joguei Vulcão nela e pretendo jogar esse sangue aí desses primeiros cavalos aí que chegaram no Brasil no futuro, né? Embora vai ser um sangue mais distante, mas eu pretendo jogar esse mesmo sangue em cima dela depois. Então a potra aí tá com 2 meses, linda potra, filha do Vulcão dos Pinhais, na égua escuna que o amigo Ronald me cedeu. E tô com mais 2 éguas, né? Uma está treinando, eu não estou reproduzindo, não coloquei na reprodução agora, porque ela está em treinamento. Uma outra está na reprodução agora, que é a Nevada, que é filha da Queguapa, né? E estou colocando aí o sêmen do épico, né? Justamente porque eu não quero animais muito grandes, muito altos, né? E o épico é um cavalo recomendadíssimo, né? 5 estrelas, se eu não me engano. E coloca animais muito bonitos, bons para equitação de trabalho, bom para esse tipo de esporte que eu estou procurando. Tem um potro que nós vamos colocar agora para treinamento, né? Que é filho da escuna, com um cavalo Brunozan do Aras Mineral. E o que mais que eu tenho? Tem a Relíquia, que é a neta da Queguapa, né? E filha também de uma égua zoeira da Boa Nova, do amigo André. Com um cavalo que é Solar dos Pinhais, né? Filho do Solar dos Pinhais. Essa aí que pula tudo, né? Essa aí eu tenho que botar no salto, já estou planejando colocá-la no salto, e muito embora eu não sou muito fã do salto, mas essa potra tem que colocar no salto. E tem uma escolinha de salto lá na minha cidade, eu já estou em contato com o pessoal, falando assim, ó, tem uma aqui que vou botar aí para vocês. E olhando para frente, André, o que você planeja, né? Seguir no laço campista? Produzir quantos animais por ano? Qual que é a sua meta com a criação e onde que você pretende chegar? Minha meta é produzir 2 animais por ano, né? E absorvê-los todos no laço campista, de preferência, ou na fazenda, né? Na lida. Né? Na fazenda nós temos o sogro tem
uma operação relativamente de média, né, médio tamanho, né, e precisa de animais para lidar com gado no dia a dia, né? Então, essa vai ser uma das formas de absorver os animais. E o laço campista. Eu quero colocar no laço campista, mostrar a raça e me divertir. Eu também estou treinando aqui umas cordinhas aqui e quem sabe. Também vou competir quando for ao Brasil. E olhando para o lusitano no mundo, até como o Vitor Oliva comentou, e em várias lives a gente tem comentado dessa ascensão da raça, como que você analisa e como que a raça está hoje, até em comparação de quando você começou a criar, que apesar de fazer pouco tempo, a gente pode ver que teve uma evolução de 2013 a 2021. Sim, sim, houve uma evolução muito grande. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas, né, que eu tento observar em várias raças, estou em vários grupos de WhatsApp falando de várias raças. O lusitano no Brasil uma raça de exportação, né? E eu acho que isso aí é uma coisa diferente que eu não vejo tanto nas outras raças. Talvez um pouco no manga larga, vai alguns animais para a Europa, alguns animais para o Brasil, para os Estados Unidos, mas você vê que o lusitano é um animal de exportação, é um animal que tem uma presença muito grande em diferentes países, né, diferente de outras raças, né? Por exemplo, o quarto de milha no Brasil, você fala assim, o ponto de venda, às vezes, assim, eu tenho um filho de pai importado, né? O meu ponto de venda como cavalo lusitano, eu falo assim, não, eu tenho um filho de um pai que foi exportado, né? É completamente diferente. Então, eu acho que o lusitano, desse ponto de vista de ter essa presença em diferentes países, coloca o lusitano numa posição chave, né, e importante, né, para o futuro. Para o presente e para o futuro. O Criatório Santana mandou uma outra pergunta aqui. Qual o valor médio de um cavalo que compete na modalidade laço campista? Olha, o amigo do Criatório Santana, deixa eu explicar, isso varia muito, tá? Varia muito quem produz o cavalo. Mas eu, por exemplo, a minha potra, que está no laço campista, eu não venderia por menos de 50 mil, tá? Devido ao tempo de treinamento que leva, tudo que eu gastei nela e tudo mais. Agora, tem pessoas que conseguem produzir um cavalo por 30 mil, né? E conseguem vender, né? O cavalo com um nível de laço já bem evoluído, com 30 mil eles conseguem vender. E equipara com o dos quartos de milha? O Olha, valor, quer dizer? o lusitano ainda não tem esse mercado, né? O lusitano nós estamos buscando esse mercado ainda. Esses valores que eu passei é do quarto de milha. Ah, tá, do quarto de milha. Porque Do o quarto quarto de de milha. milha, pelo menos nas modalidades mais western, é muito valorizado, né? É muito valorizado. O laço campista já está menos valorizado no momento, né? Mas tá subindo a todo momento. Essa mês passado mesmo, um dos criadores de cavalos para laço campista trouxe uma égua dos Estados Unidos, né? Comprou uma égua importada e está fazendo embrião, tudo direitinho, está investindo pesado no laço campista. O Zé Rebouças, ele colocou uma pergunta aqui que já estava no meu radar, que enfim, mas vamos já entrar nela, que é como surgiu a ideia do site de altura e pelagens. E aí aqui eu vou explicar, que você junto com o Leonardo, foi isso? Não, foi com o Flávio Com o Rafael Flávio, com o Monteiro. Flávio. Eles Exato. lançaram um site que você insere informações do cavalo e ele acha a probabilidade de altura, de pelagem, que é muito interessante, chama EquiProspect, certo? Conta um EquiProspect. pouquinho, conta um pouquinho de como veio essa ideia, por que vocês lançaram. E eu dei a matéria no site, até abri para checar, em junho de 2020, quer dizer, já passou aí um ano e meio. Que tipo de retorno? Vocês têm muito acesso? O pessoal procura? Deu resultado? Assim, vocês acertaram, né, nas previsões? Eu acho que acertamos sim. Nós temos aí em torno de 700 pessoas que voltam no website todo mês.
700 pessoas é certo. 650, 700, 750 pessoas. A gente recebe tipo uma report, né, que vem do website que maneja a tradução. Então eles falam assim, ó, 700 pessoas visitaram o seu website esse mês. Né? E os comentários são muito bons. A ideia do site, foi conversando com o Flávio, né? E o Flávio falou assim, André, a gente não tem uma ferramenta que dê uma orientação, né, aos criadores, né, de pelagens possíveis em um cruzamento. Né? Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, mostrar para ele, falei assim, oh, achei isso, ele também falava, oh, achei isso aqui, mas também não é ideal, vamos criar um. Aí eu falei assim, vamos criar um, eu sei mexer em um website, não sei fazer nada disso que a gente está propondo aí, mas eu aprendo. E fui aprendendo, ele tinha os dados da altura dos animais, eu mostrei uma curva que eu fiz com dados de Fradim, em Portugal, mas não funcionava bem para os cavalos do Brasil, devido a diferenças de crescimento e tudo mais. Ele tinha os dados do Brasil, aí montamos a curva e fomos aprendendo como mexer no website e criamos. E funciona bem. E a ferramenta vale para lusitano exclusivamente ou a gente pode testar outras raças? Olha, vai funcionar um pouco para outras raças, mas evidentemente é melhor para o lusitano, né? Por causa da curva de crescimento, foi obtido os dados com o lusitano, né? Então, guarda algumas proporções, né? Mas em alguns pontos da curva, dependendo da idade que você está estimando, regime de crescimento dos animais e tudo mais, pode não bater muito bem. E com relação à pelagem, isso foi comprovado? O pessoal tem usado? Olha, eu não faço uma análise por mês qualitativa do que eles estão usando no website. Tá? Foi até bom você fazer essa pergunta, que eu vou passar a prestar mais atenção. Mas eu vejo muitas vezes o pessoal solta um print, né, dos cavalinhos lá com as cores, então eu acredito que o pessoal está usando isso nos grupos, né, falando, ó, vou ter esse cruzamento aqui, vai dar potencialmente essas pelagens e tudo mais. Então eu acho que o pessoal vai mais pela pelagem do que pela... Mal palpite, tá? Mais pela pelagem do que pela altura. Buscando, né? Você tem visto uma busca de pelagem mais procurada tanto do mercado consumidor quanto dos criadores? Isso varia muito de país para país, né? Por exemplo, em Portugal, o castanho, se eu não me engano, o castanho é o que o pessoal mais prefere, né? No Brasil, o que eu vejo, existe a procura muito por pretos, baios, né? E principalmente preto baio, o pessoal gosta muito, né? Nos Estados Unidos, eu não sei se tem essa força tanto de pelagem, né? Eu não sei se tem. Teria que fazer alguma pesquisa aí para descobrir isso aí. Agora só, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa live. Voltando um pouquinho que você falou da sua criação, dos garanhões que você tem olhado. Para os próximos anos, você falou que vai acabar usando também algum dos produtos que você já tem, mas com sêmens de garanhões mais antigos. Como que você está pensando nesses cruzamentos e o que você planeja aí para os próximos 5 anos? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Existe acho que é um grande desafio da raça lusitana no Brasil hoje, para o crescimento dela, é ter criadores perto de criadores. Né? A concentração da raça é em São Paulo. Né? Então, nós precisamos aumentar, né, a quantidade de criadores fora de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, acho que no Espírito Santo não tem nenhum que eu saiba, né? No Espírito Santo, em Minas Gerais, em todos os estados do Brasil, né? Porque um sozinho não tem como. 2 ou 3 fica mais fácil, mas, por exemplo, nós temos 3 que eu tenho conhecimento no Rio de Janeiro, 4 ou 5 que eu tenho conhecimento. Já começa a facilitar. Mas a grande dificuldade para a gente, o que é? Para você escolher um garanhão,
quando você está longe, entendeu? Fica mais complicado a logística de trazer sêmen fresco. Então aí o sêmen tem que ser congelado. Mas nem todo garanhão sêmen congelado vai funcionar bem, né? Eu tive sorte, por exemplo, de tratar com pessoas idôneas, pessoas boas, né, que já deram sêmen e falaram assim, ó, usa esse aí com esse protocolo, não funcionou e a pessoa me devolveu o dinheiro, né, porque não funcionou. Mas aquela coisa, né, você está numa comunidade, né, de pessoas boas, né, de criadores bons, né, que respeitam um outro e então se ajudam. Mas essa distância de São Paulo prejudica muito quem está tentando criar fora, entendeu? Então, a gente tem uma certa limitação nos garanhões que a gente pode escolher. E falando como criador fora do eixo, né? O eixo é só São Paulo, no caso, praticamente. O que você acha que precisa ser feito para ter criadores espalhados pelo Brasil e para levar essa criação? Porque como você mesmo comentou, e como o próprio Nuno da Sasa comentou na live aqui dele, o lusitano é muito bom para o manejo das fazendas, com a lida do gado. Então, quer dizer, você consegue expandir a atuação da criação para além das qualidades esportivas, né? Como um animal com funções do cotidiano, né? Eu acredito que exposições, né, locais, feiras que possam mostrar o cavalo de perto. Não adianta. Hoje o marketing digital é fortíssimo, mas nada substitui você ver um lusitano de perto. Nada. A impressão que um lusitano traz, a imponência, o garbo, a leveza, o tamanho, a beleza, tudo isso, nada substitui o que o lusitano passa você vendo um de perto. É isso que eu penso. E também para essa parte que você falou de escolher os reprodutores, né? E não escolher tão à distância, mas conhecer. Você acompanha, por exemplo, provas ou vídeos para você entender, né? Não que o seu foco seja o adestramento, mas também para saber o que você pode esperar. Sim. E principalmente temperamento também dos animais, né? Montabilidade é fundamental, né? E a gente procura... eu gosto de cavalos mais apimentados, tá? Essa é a minha preferência. Eu gosto de estar sentado, montado no cavalo e saber que alguma coisa pode acontecer ali sem eu esperar. Mas aquele negócio, a gente tem que colocar esses cavalos mais apimentados com éguas de temperamento mais calmo, né? Para poder não ir além da conta, né? Normalmente esses cavalos mais apimentados, eles dão produtos muito bons. E pelo que você falou, você gosta do padrão da raça mais barroco, né? Dos lusitanos menores, mais compactos, até por causa do laço campista, é isso? Eu gosto de animais aí com 1,65 m, 1,60 m, tá? Isso aí é o ideal para mim, né? Animais bonitos, né? Bem arredondados, eu gosto de animais assim mesmo. Agora, para terminar, qual é a chave de sucesso para criar a distância, né? Como que você acompanha a criação? Como que você vai Bem difícil. gerenciando todos esses nascimentos, ainda mais com pandemia que dificultou a idas e vindas, né? Eu tenho uma pessoa contratada, né, que é meu domador, ele é o Gabriel Barça Demuth, ele está aí assistindo aí a live com a gente, que ele dá uma assistência para mim, né, vai lá toda semana, 2, às vezes 3 vezes a semana, e ele doma os animais, né, prepara os animais são treinados no laço campista por outra pessoa, né, mas ele é que doma os animais na fazenda para mim, e ele dá o acompanhamento também aos potros, né. Então essa potra mais nova que eu tenho, ele está fazendo todo o trabalho de tirar a sensibilidade da potra, né, meio que ter certeza de que ela está boa para colocar cabresto, tudo mais, né. Então tem o WhatsApp, né, o WhatsApp ajuda bastante.
O vídeo Tem, agora, né? É mais fácil na era moderna. Você falou que o treinamento do laço campista é feito em outro lugar, ele requer alguma coisa muito diferente do que a gente imagina, por exemplo, para modalidades mais tradicionais, como o adestramento? requer. Se a gente colocar, por exemplo, o laço campista, se a gente pensar num cavalo de corrida, o cavalo de corrida ele tem que correr, né? E a dressagem, o cavalo tem que fazer um monte de coisa, né? Então o laço campista estaria no meio ali, acima um pouco da corrida em termos de nível de treinamento, na minha opinião. Porque ele tem que aprender o cavalo tem que aprender a observar o bezerro no brete, sair na hora certa, né? Acompanhar o bezerro de uma distância correta, né? E desacelerar na hora que você joga a corda, né? Isso tudo sem ter reação na rédea, né? Sem puxar a rédea, e responder, e voltar. Se o bezerro voltar, ele tem que voltar, ele tem que acompanhar o bezerro e estar perto do bezerro para poder o laçador conseguir jogar a corda. Mas aí é um cavalo quente, que nem você falou que você gosta, funciona para isso? Não me parece que seja. Funciona porque tem uns bezerros que correm muito, viu? Tem uns Ah, mas bezerros. nesse sentido, né? Não de assustar. Não de assustar, eu gosto do cavalo assim, vivo. Quente de perna, vamos dizer assim. Exatamente. Você não precisa de gastar tanta energia para colocá-lo à frente das pernas. Exatamente. E o Gabriel, ele já doma os animais já mais para trás, entendeu? Porque dependendo de como você doma o animal fica mais para frente ou fica um pouco mais para trás. O Gabriel já doma o animal um pouco mais para trás, né? E é mais fácil você empurrar, se precisar, e treinar o animal a trilhar o boi de forma correta, do que você ter que conter o animal, né? Conter o animal é mais difícil. Nesse cenário me parece bem complexo. O laço campista não é tão simples quanto uma corrida, né? Porque às vezes muita gente fala assim, é só correr. Não é só correr. O animal tem que saber bastante coisa ali para poder, tem que estar bem treinado em muitas coisas ali. Não chega ao nível de treinamento da dressagem, nunca, mas tem muitas coisas ali que o laço campista tem que treinar bem o cavalo. São outras exigências, né? Quer dizer, modalidades diferentes, você trabalha o cavalo de maneiras diferentes, o que é normal. Exatamente. André, então não te veremos na exposição? Infelizmente não, por causa do Covid, né, as exigências aí de fazer teste e tudo mais, eu preferi não me envolver com isso, mesmo porque se tiver algum problema e não puder viajar, atrapalha minhas funções aqui, trabalhar e tudo mais, então eu preferi não arriscar, né, mas eu estou indo em julho, se Deus quiser, vou ver se eu visito São Paulo para ver alguns animais de perto, né, eu gosto muito de tendo a oportunidade de ir a São Paulo, visitar alguns aras. Perfeito, gostaria de agradecer, acho que foi muito interessante conhecer o Lusitano no Laço Campista. Saímos aqui de uma série de lives só sobre adestramento, né, que tem sido aí o maior direcionamento dos criadores para algo completamente inovador. É interessante, da minha raiz, né? Eu não podia deixar de aproveitar a vocação da região lá para testar os cavalos na lida, né? Que é o que eu mais me interesso mesmo com os lusitanos. Agora, boa sorte e informe também, né, sobre como os lusitanos estão indo e se outras pessoas vão acabar te procurando para comprar lusitano. Isso já aconteceu? Não sei que a gente já falou aqui sobre preço, mas isso já aconteceu? Já aconteceu já gente interessada em olhar e tudo, mas o que vai determinar mesmo vai ser esse ano, né? Nós estamos aí com um calendário de 10 provas já marcadas, né, durante o ano. E nesse calendário eu pretendo colocar a égua para competir, né, essa pota para competir. Estou procurando aí colocá-la em diferentes categorias para ela competir com diferentes pessoas, né? Porque isso que faz o cavalo, né? O cavalo ele tem que ganhar com várias pessoas em diferentes categorias, diferentes cavaleiros. Isso aí que realmente mostra a habilidade do animal, né? Porque às vezes você pode colocar um animal que não é tão bom com um laçador muito bom,
ele ganha Sim. tudo, mas se você não colocar aquele animal com diferentes laçadores, diferentes níveis e tudo mais, você não mostra realmente a qualidade do animal, né? Então é isso que eu pretendo fazer. Então, numa escala, o lusitano no laço campista está apenas engatinhando. Tem um longo caminho pela frente. Um longo caminho pela frente, né? Mas para mim já é uma vitória. Que eu vi Com até certeza. agora, que eu vi até agora, porque o rapaz que toma conta dessa potra e treina ela no laço, vão pessoas visitar, laçadores visitar, né? E laçam nela, e os comentários são fantásticos. Perfeito. André, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado Ismael, e obrigado pelo seu tempo, fantásticas perguntas, obrigado aos espectadores, né, que participaram aí, fazendo perguntas e tudo mais. Muito obrigado. A gente teve bastante pergunta em nome do Ismael Silva, presidente da ABPSL. Eu agradeço a você, André, e a todo mundo que nos acompanhou, especialmente aos que mandaram perguntas, porque isso deixa nossas lives muito mais descontraídas. Então, lembrando a todos, mais uma vez, que a exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano vai ter início, quer dizer, os cavalos já estão chegando lá, mas ela tem início efetivo na sexta-feira e a programação segue completa e bem cheia de atrações até a sexta-feira. E a nossa live na próxima semana será com o Vasco Freire da Coldelaria Dressage Plus. Não perca, toda quarta-feira às 19 horas. Essa vai ser imperdível. Vai ser muito legal. Já preparem as legal. Perguntas para mandar com antecedência. Show, tchau, show. Tchau para todo mundo que nos acompanhou. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço.